Boa tarde, estamos aqui neste finissage da minha exposição Paisagem do Mundo Partido, com curadoria do Alexandre Murucci, artista e crítico e curador, e com a presença aqui maravilhosa e especial do Fernando Cocchiarelli. E luxuosa. E luxuosa. Professor, crítico, artista maravilhoso, curador, enfim. E vamos trocar umas palavras sobre o trabalho que eu fiz, começando pelo Alexandre Murucci. Bem, primeiro, mais uma vez agradecer a presença de vocês, que é muito importante esse diálogo em cima da obra, né? Inclusive um feedback muito bom para os artistas. E também para a gente deixar registrado o encaminhamento, a história da produção de arte no Brasil, porque esses depoimentos vão montando um painel para o futuro. Isso é muito importante. Acho que a primeira questão e a experiência melhor nessa etapa do trabalho junto com a Glória, dessa curadoria, porque já fizemos algumas outras coisas, mas né, esse trabalho que foi feito durante quase um ano, foi realmente o acompanhamento e ver ela a partir de uma dinâmica que a gente instaurou, que ela foi extremamente generosa em aceitar uma pessoa de fora, vendo, né, acompanhando o trabalho, e teve uma resposta muito boa, porque cada vez que eu chegava lá, eu falava, qualquer coisa que eu falasse, além dela assimilar, ela vinha com o dobro de descobertas, ou de performance, ou de a qualidade ia sendo instaurada a cada momento que eu, durante quase um ano, eu fui lá, 8 vezes, né? Uma coisa assim. Então, esse relacionamento entre uma curadoria mais ativa, quase um acompanhamento de coaching que a gente fez, né? Uma palavra meio deslocada, mas realmente daria para se pensar nisso, porque ela saiu de um período, como todos nós, meio pandêmico, pós-pandêmico, que todo mundo ficou meio, teve um embate com si próprio, né? E criou as suas defesas, não sei se o trabalho está indo bem, não está indo bem, todas as crises foram afloradas, ao mesmo tempo que as imersões também foram otimizadas durante esse período. Então, após isso, que era o foco desse trabalho aqui, foi muito interessante esse acompanhamento que eu não fiz ainda com nenhum artista. A Marilu está aqui, que eu também trabalhei com ela, mas ela já foi um trabalho mais próximo do final, né? Foi uma escolha mesmo de curadoria, já com trabalho configurado. No caso desse período enorme que eu acompanhei o trabalho da Glória, eu fiquei muito satisfeito com a relação, porque essa é uma relação que a gente constrói, né? E também com o resultado, tanto para ela quanto para mim, de obras que a recepção de quase todo mundo foi muito intensa, muito boa. Tinha a questão desse encaminhamento, porque ela tinha algumas etapas de trabalho dela, alguns períodos de trabalho dela que houve, da minha parte, uma indicação que fosse revisitada, que eu achava que tinha potência para o que ela queria fazer agora, e isso foi muito interessante ver o quanto ela evoluiu em cada uma dessas escolhas. Né? Eu gosto muito dos trabalhos em geral e algumas fases em especial, e eu acho que a relação foi muito intensa, né, Glória? Eu acho que você pode até falar um pouco disso depois para o Fernando poder fazer uma conjectura mais... Como o Fernando é um profundo conhecedor da arte brasileira. Não confie tanto em mim. Não, eu confio sim. Você é confiança 100%. E uma pessoa também que eu acho muito importante, esse olhar generoso para poder puxar o melhor de que cada artista tem na produção. Então, vai ser muito bom a pontuação do Fernando. Aqui, haviam caminhos, né, porque partiu de um
especificamente de uma obra em que resumia, era uma espécie de sumário das investigações de várias fases, porque tinha ali a questão abstrata, tinha a questão uma referência, as outras eram mais Rothkianas, mas lá tinha uma questão do Pollock, que era instaurada ali com uma coisa mais gestual. Então, tudo isso nesse quadro que, no momento zero de nossa conversa, na primeira análise do corpo de obra que ela tinha, desses anos todos, porque essa é uma exposição que não é celebrativa de um período, mas é um panorama em cima da produção em geral. E aí eu falei, olha, eu acho que o que resume o seu trabalho é essa obra, e ela, a partir dessa obra, foi buscando várias etapas. Acho que, basicamente, isso é minha visão mais intensa desse período nosso, e o resultado está nas paredes, eu acho que não preciso falar mais. Tá bom. Fernando veio aqui na exposição anteriormente e ele disse assim, a arte é maravilhosa, mas pode ser um problema. O sempre enigmático. Aí eu deixo essa bola aí para você, o que você acha? Mas em que medida você quer que eu fale? Eu falo as coisas e depois eu não me lembro. Eu não me lembro qual foi o contexto que eu estava quando eu comecei a falar disso. Eu acho que você estava naquela questão que te preocupa muito, da arte pela arte, né? Exatamente. Exatamente. Enfim, o desejo de classificação que os artistas têm, em geral, quando estão, enfim, se relacionando com outros artistas, é a questão da classificação. Eu posso chegar aqui e, não que isso seja o que eu vou dizer agora, seja uma coisa nefasta, não é isso. Mas ela desvia o assunto para alguma coisa que é a explicação, e ela nos leva à busca de coisas, entendeu? Eu poderia falar, poderia, mas e não vou exatamente porque poderia. Chegar e ficar, digamos, absolutamente voltado para mapear o trabalho, a trajetória do trabalho do Murucci, que já estava chegando ao fim quando eu vi a primeira vez aqui o trabalho da Sedon, esse trabalho da Sedon, que o trabalho dela eu já conhecia. Então, isso é uma coisa que, inclusive, justifica o que eu vou dizer agora, porque, por exemplo, eu não consigo ver mais nada de abstração aqui. Eu estou diante de um trabalho figurativo, tá? Porque esse negócio figurativo e abstrato vem, de uma certa medida, corroborar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, a classificação de ismos em linguagens, em coisas desse teor, ela é muito dirigida, né? E eu me ofereço aqui para a gente discutir essas coisas, né? Que abstração é essa? Como ela se dá? Como ela é elaborada, entendeu? Eu não sei começar a falar com esse realejo tocando, entendeu? Agora, a exposição, a cada vez que eu venho, menos explicação me suscita e enfim, me coloca numa posição privilegiada, porque eu estou aqui
enfim, pensando nessas coisas, mas eu gostaria mais de discutir essas coisas, né? E é isso, né? Você tinha... a gente teve uma conversa entre aquela vez que ele veio aqui e hoje. A gente trocou ideias, enfim, ele me falou as preocupações dele e a gente até lembrou de textos que trabalhamos juntos, porque eu estudei com ele no curso de especialização em arte e arquitetura do Brasil, da PUC, e na Escola de Artes Visuais. Então, ele trouxe a questão de como colocar uma artista com sua singularidade, né, num contexto cultural histórico em geral, né? Essa era uma questão que ele se colocou como fazer isto, né? Ou como tentar colocar uma artista, no caso, meu trabalho, né? Mas sem necessariamente seria classificá-lo, porque eu entendi, né? Colocá-lo tipo em gavetas ou prateleira. São questões que ele trouxe, que a gente ficou tipo para conversar, enfim. Eu estou assim lembrando um pouco as nossas conversas para ver se isso assim. Não, sem dúvida, né? Há coisas aqui que nos seduzem a classificação de uma forma, enfim, estudar o que há de contribuição da CEDOM para a gente pensar esse tipo de esforço de classificação, que nada mais é do que esforço de desfiar a compreensão desse trabalho, com tantas interferências que merecidamente ele ganha. O trabalho do Murucci é uma evidência disso. E eu estou aqui justamente para a gente conversar e discutir essas coisas. Mas eu preciso, quer dizer, isso volta para mim porque isso vem da dinâmica do nosso trabalho aqui. Não é uma coisa simplesmente reclassificatória. Isso não existe bem dessa maneira, e como, enfim, as coisas vão se verificar. Eu gostaria que vocês trouxessem imediatamente suas dúvidas, todas essas coisas, para que eu possa intervir com, enfim, sem suar a camisa, porque eu não tenho suor mais. Enfim, para que a gente ande por aí, né? Tem um espectro amplo nessa exposição que é panorâmica, além de tudo, em que há determinados nichos em que você tem uma pintura mais expressionista, dentro da questão abstrata. Tem uma questão de uma pintura que é mais livre, que tem uma mão livre sobre o quadro, a outra que é mais elaborada, a outra que são contextos de cor e vibração de cor. Então, são coisas que, a princípio, entrariam por um caminho de análise de classificação. Ao mesmo tempo, que é um pouco tudo misturado, tudo um pouco junto, né? As coisas transitam de um lugar para o outro, às vezes até sem muita dificuldade, né? Porque pega um restinho de uma classificação e vai interagindo com a outra ou infectando a outra e chega numa outra fatura, né, dos trabalhos. O perigo de se classificar é exatamente prender a artista, como você está colocando, dentro de um nicho, né? E dizer para ela que lá no texto eu falo que, acima de tudo, a vontade de ter uma obra diversa é também um tratado de liberdade, de você poder também não ter que, se você pinta assim, tem que ficar assim especificamente. Pode falar.
Mas esse armário embutido da arte, essas gavetas, ainda existe isso? Quer dizer, as gavetas, hoje em dia, essas gavetas já estão mais do que... Porque reviradas, né? As meias já não estão arrumadinhas. Não sei, nem Fernando, o que você acha? Como é que... Não, eu não consigo liberar a minha interpretação pré-enquadrado em coisas. Quando é, digamos, geométrico e não é figurativo, isso é abstração informal. Esse texto já está pronto há muito tempo. Tanto é que eu repeti ele em 2 segundos aqui. Eu concordo com você, viu, Alexandre? Acho que é uma coisa mais para colecionador mesmo, que bota naquela caixa as borboletas, né? Identifica as borboletas. Ou uma posição acadêmica de estudo, realmente de classificação, que aí é o papel da academia, né? Quando você faz lá uma tese, um compêndio e tal, e aí você tenta dar para quem é leigo um caminho de análise para que ele entenda determinadas coisas. Mas para a dinâmica da produção, especificamente, as caixinhas, elas prendem o artista. E o bacana daqui é que mesmo eu encaminhando, que eu acho que a gente teve uma relação muito boa. A minha relação nesse período de conversa de ambas as partes foi muito fluida e generosa, né? Porque eu não queria cercear, você ao mesmo tempo queria, pode falar que eu vou assimilar, etc. Então foi muito boa. Mas, hora nenhuma, nem eu fechei, não, você tá, aqui está mais, ela sabe que eu gosto mais da série mais de vibração, que são os Rothkianos aqui, né? E aí, mesmo assim, ela não nem se furtou de trazer toda hora uma novidade e nem de falar, eu não estou na gavetinha, entendeu? Não vou ficar na gaveta. Eu quero experimentar aqui e ali. E foi ótimo nesse sentido. Nem eu falava para ela ficar, e nem mesmo que eu falasse, ela dizia, não estou. Eu acho que nessa relação que tivemos foi muito rica mesmo, né? Porque, assim, ele dizia assim, na verdade, ele gostou, ele viu toda a minha obra, que estava no meu ateliê, e na casa, que é tudo junto. Então, ele disse assim, olha, eu gostei de muitas coisas, mas esses 2 trabalhos, eu acho bem interessantes, especialmente interessantes. E esses 2 trabalhos são 2 trabalhos que eu tinha feito em 2002. E logo depois, assim, tipo uma semana depois que eu tinha preparado, que era uma exposição coletiva no Museu Nacional de Belas Artes, faleceu meu pai por um acidente. E eu fiquei assim, traumatizada durante 1 ano. E aqueles trabalhos ficaram como intocáveis, sabe? Assim, ficou uma coisa... Então, quando ele me disse... Que são os trabalhos que estão logo na entrada. Aqueles... Aí ele me disse assim, aqueles 2. Vamos partir daí, quem sabe. O que você acha? Eu digo, eu gosto muito desses trabalhos, mas parece que eles ficaram ali, entende? Cristalizados, né? E então, para mim, eu disse, é um desafio muito grande que você está me colocando, mas eu estou gostando desse desafio, porque eu gostava muito desses trabalhos. Então, eu dizia para o Alexandre, eu não sei se eu vou conseguir, eu acho impossível tentar partir daí. Só que aí, a partir disso, eu comecei a fazer alguns, disse, não tem nada a ver, não gostei, não sei o quê. E eu fui refazendo. A primeira vez que eu voltei, tinham trabalhos ótimos, não tinha nada a ver com o não tinha nada, não partiu daquele ali. Mas foi um caminho, porque ela foi nada a partir daí. Voltando até... E aí sim, ela fez uma série que, na realidade, esses trabalhos daquela parede lá do fundo, que são bem diferentes dos trabalhos da entrada, nasceu posteriormente, já no meio desse período, né? Com trabalhos e eles acabou que ficaram, eu achei que eram mais intensos
tinham mais profundidade do que a série que, no primeiro momento, eu indiquei que ela deveria partir, né? E ela voltou naquela série e teve resultados muito bons também. Sim, claro. Os primeiros trabalhos que eu conheci seus, quando eu fui na sua casa, por isso até que me surpreendeu, foi em 2018. E aí você me mostrou, não conhecia nada, eu vi toda uma série figurativa. Sim. Não adianta, tem abstrato figurativo, não tem outra. Enfim, né? Era toda uma série figurativa, que era o que eu conhecia do seu trabalho. Aí, vendo essa exposição, realmente me surpreendeu tal a mudança, né? Radical daquela linguagem para esta linguagem. Né? Eu imaginava que fosse dentro daquela linguagem. E aí a minha pergunta, então, como é que começa então o teu trabalho? Já que você faz um figurativo, e aí partiu para essa abstração, quer queira, quer não, é abstração. Não tem outro nome. Mas não parti aqui nesse. Não, eu sei, pois é. Então, como é que é seu processo criativo? Isso que eu queria saber. Como começa? Como é que você começou a fazer essa série? Pronto. Não, mas veja só. Eu tenho um trabalho abstrato também. Eu venho de uma família que meu pai pintava abstrato à la Pollock, realmente. Na sala, com uma telona. Eu chegava da escola pequena e eu tinha que pular em cima da tela. Então, aquilo é uma coisa pregnante para mim, não é uma coisa... Quem sabe até eu me afastei disso justamente porque era o que meu pai fazia. E eu fui por uma coisa figurativa que tem a ver com meu tio, enfim, porque eu também tenho influência do meu tio, que era um grande pintor, mas mais figurativo, narrativo. Uhum. Então, assim, na verdade, eu me sinto cômoda nos dois espaços. Por exemplo, eu tenho uma série muito grande de urbanas, muito ligadas ao Rio, eu sou ligadíssima ao Rio. Eu acho que eu não tenho nenhum trabalho que me ligue a Buenos Aires. É uma loucura, né? Porque eu vim aqui com quase 22 anos, isso já estava tudo Pero ahora vas a volver com Milei, vai ser todo muito lindo, tudo muito intenso. Então, eu me sinto... Eu não tenho uma maneira. Isso eu acho que ele coloca no texto adequadamente. Eu transito, e a minha tia e a minha mãe, escultoras. Então, de repente, eu apareço com umas escultoras, a escultura já faz escultura, e eu me sinto à vontade também. Então, é como que eu posso perambular por esses espaços, eu não preciso me definir. Esse quadro é muito bom e é muito rico. E você tem um outro trabalho que você já explorou bastante, que é essa coisa um pouco mais figurativa, que tinha uma temática diferente do que ele queria falar, que era uma temática, tinha uma parte que é sobre sexo, tem uma coisa, né, uma coisa erótica e tal. Então, e que, do que ela estava, a angústia, que foi um momento que todo mundo passou pela mesma coisa, esses últimos 3, 4 anos, né, essa polarização, né, política e tudo mais, e ela queria falar, mesmo com obras abstratas, de um momento de rupturas, de distanciamento, de crise, de polêmica entre as pessoas, entre o mundo, que é o mundo partido. E ela, antes até de escolher para onde ia, como ia fazer essa fatura, tal, ela veio com o tema. Eu queria, né? Você logo no começo falou, eu queria falar desse momento que está me angustiando, que tal, eu quero ver qual é. Então, entre essas duas possibilidades, que era voltar para o figurativo, e que não é realmente um figurativo expressionista, bastante expressionista, não tem, né, não tem um caminho. Eu acho que ela iria melhor pelo caminho do abstrato, mesmo sendo assim, você tem umas janelas, que você vê uma espécie de horizonte, alguma coisa muito longe. É um trabalho que ficou truncado com a morte do meu pai, a verdade é essa. Eu comecei a desenvolver um trabalho muito intenso em 2002. Ficou um momento traumático aquilo lá, ficou realmente traumático. Então aí ele viu aqueles trabalhos, eu disse, isso que eu mais gosto, e realmente, eu também, eu acho que era o que eu mais gostava, assim, em termos de pintura mesmo, de fatura, né? Então eu disse, vamos lá, é um desafio grande, mas vamos lá. O que você acha desse meu diletantismo?
Eu não acho que isso seja... Pois é. Eu acho que isso é processo. É um processo, pois é. Eu acho que é um pouco um processo. Porque é difícil para quando a pessoa... porque assim, tem o artista que fica desgastado a falar de novo a fatura, que o caminho, né, por exemplo, a Lígia, ela tem uma pintura que é magistralmente bem colocada a nível de um certo realismo, mesmo que ela tenha uma autoria, e ela poderia se dizer até que quase que ela é um pouco prisioneira disso, porque por mais que ela saia, ela volta para aquilo, porque aquilo ali é a melhor expressão dela, no sentido dessa fatura, né, de levar o trabalho. Então, assim, ela muda de tema, ela passa por lugares, passa por esquemas cromáticos, escolhas cromáticas, mas ela retorna, mesmo que uma fatura tenha um pouco mais de peso do que a outra, ela retorna para esse quase realismo, que é porque ela tem uma mão muito próxima disso. E faz muito bem, etc. Então, às vezes o artista fica um pouco, de uma forma legal ou não legal, fica preso na sua própria dinâmica, na sua própria maestria, seu melhor fazer. Nesse caso, a Glória tinha várias frentes. Eu, por acaso, tinha que escolher uma. Tinha que falar, olha, eu acho que o melhor para você, que você parou, uma investigação que você parou, o local X, você podia dar muito mais. E foi assim que ela revisitou um potencial. E começou a puxar. E hoje é mais engraçado, porque hoje ela tem pelo menos 4 vertentes, que são quase 4 personas, enquanto uma pintura abstrata, né? Cada pessoa gosta mais de uma ou de outra, e que ela até talvez ou não vai escolher, ou talvez vai escolher uma delas para seguir mais, investigar mais. Mas esse processo está aqui também. Exato. Exatamente. E aí, inclusive, na curadoria, aí sim, pelo processo, nós resolvemos que ela queria, primeiro que ela tinha um espaço grande que era o Correios, os Correios de Niterói. Então ela tinha que dar conta de uma área que cabia 50 obras, 60, 30 tal, mesmo obras grandes. Podia ser minimalista, podia pegar uma parede de 10 metros e botar um quadro de 2 metros por dia, tá tudo bem. Só que ela tinha uma vontade de botar para fora, porque ficou muito tempo parada, e pandemia e tudo mais, ela queria produzir. Tanto é que chegou lá, eu falei, tá bom, você vai produzir mais não, senão a gente não vai conseguir nem escolher. Porque Alexandre tem que fazer umas 4 tipografias. Esse aqui é um quadro anterior, não é? Então, esse é 98, então você vê que você vê esse 98, a despeito de ser uma espécie de mandala, ele tem uma textura, que seria a fatura, mas ele tem uma textura que conversa com aqueles lá que são todos novos. Ele tem um movimento e uma espécie de embate com a estrutura, todos no correio. Lá ainda tinha mais 4. Então, assim, foi difícil para mim, chegamos a cortar algumas coisas, porque tinha esse intuito de ser um panorama o mais amplo possível para meio que mostrar fases, ou eu considero personas, não são fases, porque tudo no mesmo ano não dá para contar de fases, foram personas que você, né? Eu chegava lá e falei, baixou, quase que aquele negócio, sobe que esse corpo não te pertence. Era o Fernando Pessoa total, porque toda hora chegava lá, agora baixou o Rothko, agora baixou o Paulo. Eu mandava o quadro, esse aqui eu já tinha feito. Berecamar, entendeu? Mas esse era qual? Peraí, aí ele se perdia na fotografia. Ainda teve isso que foi coisa. Ela, mesmo quase, faltando 3 semanas, eu fui lá, fotografei tudo para montar tentar, porque muita obra, geralmente eu vou direto, mas aí eu fiz, eu fiz um mapinha e botei o mapa lá com as coisas. Depois, na hora que chegou, estava tudo diferente. Falei, você pintou de novo em cima disso? Você mudou, esse aqui era aquele que era verde, agora tá marrom, preto, não sei o quê. Eu tive que refazer tudo lá na hora, né? Na hora chegou, eu falei assim, essa exposição... Aí saiu, eu falei, agora vocês vão almoçar. Inclusive, quando a gente foi montar,
teve um ou dois quadros que ele não conhecia. Não sabia da existência. Muito interessante para mim, porque, primeiro, que é um trabalho extenso, segundo, que tinha que fazer essa divisão, terceiro, de que eu tinha que dar chance de conversa entre os setores, né? E, ao mesmo tempo, manter, para quem via de fora, uma certa unidade, para não chegar e falar, isso é uma coletiva de quem? Né? Porque tem algumas... Você pegar o quadro mais distante um do outro, parece quase que são... Né? Você pegar aquele lá e o mais distante deles, às vezes pode parecer que são duas personas separadas, né? Então, porque tem essa diversidade na obra. Quando você vê o todo, você vai buscando que a pincelada de lá é a pincelada que está aqui, aqui ela inclinou, aí você tem uma fase mais espatulada, uma fase que é mais de pincel mesmo, né? E tem, dentro da fatura, aí a gente acha as coisas que não tem. Então, não tem o rolo, não tem a pintura muito suave, muito diluída, não tem as aguadas, quer dizer, existe uma personalidade que está numa matéria bem intensa, né, Fernando? Você não concorda que tem uma intensidade nessas obras? Eu acho que isso não poderia ser diferente no caso do seu trabalho. Porque outros fundamentos, vamos dizer assim, que você escolheu para colocar e traduzir, isso é sempre bem-vindo. Então, isso para mim a questão isso é figurativo ou é abstrato? Isso é expressionista abstrato, não é expressionista abstrato? Esse tipo de coisa são faróis que já foram acionados. Então, aqui a gente está debatendo isso. Quer dizer, quem gostaria de fazer observações que fujam a esses processos classificatórios ao ponto de, enfim, deixar as coisas acontecerem dessa maneira. Eu fui uma vez numa festa na sua casa. Você, Teixeira. Você. O quê? Eu fui numa festa na minha casa aí. E foi uma coisa que me deixou muito, muito definida. Eu não consigo deixar de achar que essas classificações elas inibem o processo de livre expressão, digamos assim, colocado pela enfim, que ela leve a esse tipo de processo o que é o que decorre de nós, esse fenômeno que faz com que um artista que tem uma longa experiência, quero deixar claro aqui que o Murucci é um grande curador. Já dividi minha tenda em Veneza. Lembra disso? Maravilha. Na Bienal de Veneza, ficamos no mesmo quarto. Né? Achei engraçadíssima a sua ginástica todo dia. É que eu ficava fazendo abdominal. Aí ele ficava olhando pra minha cara. Tá vendo quanta coisa tá aqui e a gente não sabe? Era só caminhar um pouquinho mais que a gente chegaria aonde ele chegou. Porque é importante o seguinte, a curadoria é montagem. Curadoria é montagem.
se você não corre os riscos dessa montagem, você está de posse de alguma coisa que você já perdeu o controle. Porque se curadoria é pesquisa, se curadoria é escolha, se curadoria é avançar dentro de certas perspectivas de trabalho, a gente chega e começa a reconhecer, começa a viajar naquilo com aquilo que a SEDOM puxa com clareza. Entendeu? Então, para mim foi uma surpresa essa exposição, porque eu vi um conjunto de coisas e enfim, quer dizer, eu estou me perguntando, assim, mas classificar para quê? Se não for uma fachada de prédio, se não for uma pintura com formas irregulares, formas, quer dizer, formas quando a gente sabe que o fazer de um trabalho como esse tipo de trabalho aqui, ele é puramente construtivo. Construtivo não quer dizer geométrico. Não é dizer de geométrico, de jeito nenhum. Então, é esse mundo que nos acena quase que, enfim, uma maneira de se meter em coisas que a história da arte não atua sobre isso, entendeu? Ela não atua sobre isso. Ela é uma coisa póstuma, não póstuma de vida, pelo amor de Deus, não é nada disso. É uma coisa póstuma, porque ela fica, enfim, o tempo todo sinalizando que os problemas que a gente tem, que o artista tem, quando ele se defronta com as suas questões e tudo isso, que isso é alguma coisa da ordem da dúvida e não da apaziguadora classificação. Sabe? O trabalho dela, ele fundamenta o modo pelo qual a SEDOM arruma o seu trabalho, não para fazer uma maneira nova de fazer uma coisa que seja expressionista abstrato, que está ali e que reverbera esse tipo de escolha. Não é isso. O que é? Eu pergunto, mas o que é isso? Eu digo assim, eu não sei. Mas não me incomoda nem um pouco que ela não traga aqui esse tipo de expectativa que me ensinaram que eu devia direcionar quando eu estivesse diante de uma pintura ou de uma obra de arte, que eu não sabendo o que aquilo quer dizer, e quer dizer justamente pela figuração, que vai esclarecer isso. E aí a gente observa bem e não teve, enfim, nenhuma coisa que tenha sido uma traição aos princípios do deve ser de uma pintura não figurativa. Né? Faz diferença para vocês que seja figurativa? Não, né? Mas ela faz parte desse trabalho figurativo. Ele está aí porque ele está justamente potencializando uma maneira de você, enfim, dar conta da fruição desse trabalho, do modo pelo qual ele
nos traz para aproximações que são, enfim, nos trazem a um mundo que todos nós aqui estamos, digamos, fugindo entre... A classificação desse trabalho é uma fuga, não é uma fuga do trabalho, é uma fuga dessa discussão erudito e não erudito, organização do espaço segundo parâmetros de ordem finita, entendeu? Então, enfim, essas coisas estão aqui o tempo todo. Eu não me atrevo a mexer na classificação de jeito nenhum. Aquela parede ali, eu acho... Se é do gosto, do interesse de vocês, eu posso falar de certas coisas que são desestruturantes das montagens que ela faz. Então, por exemplo, eu gosto muito desse conjunto aqui de amarelos. Eu gosto muito daqueles vermelhos lá do fundo, né? Quando ela é mais nitidamente escultórica, ela perde essa surpresa. Ela perde essa surpresa. Quando você, por exemplo, pega e bota essa... Aqueles lá da frente que são... Aqueles lá da frente, mas também esses aqui, ó. A cor, às vezes, parece que propositalmente obriga a pintura dela a trabalhar para ela, desconsiderando o que deveria ser feito em nome de uma coisa que está sendo feita. Não há o que fazer, se não fazer o que ela está fazendo. Eu vou comentar uma coisa em relação a isso. Eu me vi revoltada por momentos, porque eu estava gostando de trabalhar nos azuis e vermelhos. Uhum. E por momentos eu me vi trabalhar num verde, num amarelo, e eu estava com raiva de estar trabalhando com essas cores. É como se a cor estivesse me guiando, mas não era bem o que eu queria. Uhum. Né? Então, assim, não foi uma coisa racional, eu vou fazer... Não, de repente eu me vi em outro campo que eu tinha sido conduzida, e aí de repente assim, mas por que não? Por que não, né? Se claro. Eu fui levada para isso, por que não? Então, eu me explorei nos meus limites nesse sentido. Porque eu teria ficado assim, entre aspas, mais satisfeitinha comigo de ter feito uma palheta só. Ter me mantido nos azuis e vermelhos. Uhum. Esses extremos que eu parti para o verde, para o amarelo, não me deixaram feliz. Mas eu disse, mas está nascendo de mim, vou deixar ir. Claro. Né? Então, assim, foi uma liberdade grande que eu me dei, apoiada com a liberdade que a gente tinha nas nossas conversas, que eram regadas a vinho, a comidinhas, etc. e tal, com o Alexandre. Tem um histórico em volta, mas eu também afeta isso. Sempre um vinhozinho, uma comidinha sempre fica melhor, vai melhor, né, Fernando? Com certeza. Aí tudo comidinha segue. feita muitas vezes pelo Alexandre, mais do que por mim, que ele mais sabe por essas coisas. Né? Enfim, e a outra questão... Não, porque é só para dar assim, não era chegar uma visitinha, não, eu passava o dia, chegava às 10 da manhã, saía às 5 da tarde, conversávamos, falávamos muito de Milei. Falávamos muito de muitas coisas. Eu fazia isso dele. Essa imersão, aspas, da curadoria, digamos assim, dentro da obra e da vida, das dúvidas e das certezas e tudo mais, isso realmente, é por isso que eu falo que o processo foi muito bom, porque criou uma abertura para exatamente para esse tipo de dinâmica com outras coisas que possam vir, com outras pessoas, e que funcionou, né?
funcionou, então a Glória esteve aberta a receber aquilo que eu podia falar e interagia, trazendo, mas aí, às vezes, quando eu ia buscar um quadro, mas aquele quadro meu, como, tipo desse daqui, mas esse outros, que eram antigos, falou assim, não, porque esse aqui parece mais uma mandala. Eu falei, mas você fazia mandalas? Alguma coisa que eu não tivesse visto. Mas tem esses quadros, tal, então eu queria revisitar. E essa conversa foi muito rica, muito generosa e muito proveitosa para os dois, né? Porque para você que produziu e para mim descobrir até que ponto essa dinâmica funciona bem, né? Bem, Marilu, a gente, né, também teve uma conversa. Eu estou me moldando mais a esse tipo de posicionamento. Não foi residência? Não foi residência, foi cafezência. Foi mais rápido. Agora, teve uma questão que aqui, que entre o público circulou muito, né, os artistas, né? Eu não gostei do nome. Eu não olho o nome porque aquilo me influencia. Não vou dizer quem que está aqui presente, se quiser se Mas eu vou falar. Ele. Não gosto dos nomes, eu não gosto. Então fala. Eu falo desde o lugar de ignorância total nas artes plásticas, não ser necessidade, minha praia é outra. E aí, ao você lançar a questão da classificação, você lançou o tema da classificação e ficamos... E eu fiquei olhando, eu que não entendo nada, falei assim, mas é abstrato? Mas é figurativo? Também. E fiquei aqui me debatendo se era abstrato, figurativo. É abstrato, mas eu vejo janelas, eu vejo cortinas, eu vejo vizinhos, eu vejo praia, eu vejo, né? E aí, quando você contou a história do teu pai, você pulava, você continua pulando o abstrato e fazendo figurativo. Eu acho linda essa história. Olha só que leitura, uma leitura linda, né? Linda mesmo. Né? E pulava do meu pai para o meu tio, né? Não, e gostei dessa imagem de pular o... Eu acho que você consegue. Por isso que não dá para classificar, porque é figurativo e abstrato ao mesmo tempo. Muito bom isso. Por isso é que eu não leio os nomes. Porque o nome me traz para um lugar, me fecha. Para mim, todos devem chamar-se Glória. A Glória. Não é a Glória, é Glória Segura. A sensação que eu tenho é que, ainda mais o tema da pandemia, né? Me vejo, eu quero ver, uma janela para o mundo me vê. Eu tenho uma sensação de janela. E me tem uma compreensão também. Talvez pela minha área do teatro, eu vejo tudo cenas, né? Para mim, eu tenho a tendência Ele é diretor de teatro e ator. De que o interior é abstrato, o exterior é figurativo. Então, eu, para poder expressar alguma coisa abstrata que isso tudo me traz, eu dou o nome de janela. Então, reduz. Eu já dou de janela, eu já estou reduzindo, que dirá esses círculos aí. Isso eu quero dizer, entendeu? E a minha ideia é essa questão muito legal, muito bom. A vida entre o abstrato, é muito abstrato, né? A linguagem reduz sempre. Eu estou reduzindo o tempo todo, né? Então foi interessante, ao você lançar, não se classifica, você lançou o tempo da classificação e me levou a pensar essas coisas. Obrigado. Olha, a questão do nome, então, o Gilman se revoltou contra os nomes e outras pessoas também. Não, mas assim, vocês eu não olho os nomes. Eu não me incomodo porque eu não vou olhar. Mas eu, quando eu botei os nomes, não foi uma coisa que o Murucci apoiou 100%, porque ele achava que era bom só um nome mais geral, né? Eu só falei com essa, Glória, eu não vou interagir com os nomes, quase que assim, eu não preciso saber nem dos nomes, porque eu, a princípio, já tinha um trabalho razoavelmente, né, volumoso de ter que dar uma leitura a esse tamanho de diversidade, essa fatura toda, todas as questões. Então, se eu ainda fosse me lidar com fazer grupos temáticos a partir do posicionamento político de que os nomes inspiravam, que era uma vontade dela, em certa forma, né, porque tinha essa de dizer mais. Aí eu falei, isso vai ser uma armadilha que eu não sei se eu vou dar conta, então eu prefiro fazer uma divisão
por grupos, né, de fatura ou cromáticos e tudo mais. E o nome, eu sei que você vai dar o nome que você acha que é interessante, e também isso é o lugar do artista, não é do curador. Inclusive, a minha erótica é muitas vezes partida, porque o ser humano é partido, a relação sexual não existe, como dizia Lacan. Então, a gente sempre está dividido, nada é completo, nada é um gozo permanente. A gente pode ter momentos de gozo, mas depois volta aquele mal-estar, né? Então, esse mal-estar que eu trouxe neste momento, nesta fase, foi um mal-estar que não foi tão existencial. Eu, adolescente, desesperada, o que eu vou fazer da minha vida? Vou pintar. Nesse caos que eu estou vivendo, vou pintar. Esse momento era um caos existencial individual. Quando eu fui pintar aqui, havia uma coisa mais, vamos dizer assim, madura, no sentido de um ser humano já na terceira idade, etc. e tal, com netinhos, dando volta por aí, né? Então, assim, em outro momento, um momento em que eu me coloquei a questão de o que transmitir agora, neste momento, né? Eu não estava preocupada com transmitir uma coisa erótica partida. Isso definitivamente não estava como... Eu cheguei a fazer uma coleção de 40 trabalhos, ou mais, de erótica. Partida que tem a ver com isso, não. Não era, eu queria trabalhar sobre o mundo partido. Então, isso tinha que aparecer nos nomes. E, na medida em que eu ia trabalhando, eu não pensei, este trabalho se chama assim, aquele se chama assim, ou então eu vou fazer um trabalho pensando neste nome. Não foi assim. Os nomes foram como que pousando como pássaros dentro de cada um dos quadros. Eu fui fazendo uma coleção de nomes na minha cabeça que iam surgindo enquanto eu trabalhava e ouvia música e conversava com o Alexandre, com os dois Alexandres, que foram meus companheiros de viagem. Foram verdadeiros companheiros de viagem. Alexandre, então, demais, né? Aquele Alexandre lá. Tem que avisar o Lacan que trisal funciona. Que trisal funciona, né? Porque é dois Alexandres. Dois Alexandres. Então, essa sensação dos nomes surgindo de mim, chegou um momento que se apropriaram de mim, esses nomes, que eu tinha que... Eles iam posando nos quadros, de uma maneira... E eu tomei uma decisão. Os nomes têm que ser metafóricos, têm que abrir, mas dentro do que eu estou me propondo a falar. Então, foi nesse sentido que eu fui construindo os nomes e eles foram posando em cada quadro. Alguns posaram muito melhor do que outros, mas não eram coisas perfeitas também, era incompleto. Nenhum nome, por mais aberto que seja, vai dar conta de um trabalho. Os nomes são apenas uns deslocamentos de polissemias, de metonímias, quer dizer, de metáforas. Então, se vocês olharem os nomes em geral, são nomes que abrem. Janelas, pode ser uma janela, mas são janelas que se abrem em vários planos, né? Mundo contemporâneo que é caótico de por si, então são vários planos de mundo contemporâneo, né? Então, assim, os nomes, para mim, eram fundamentais para definir este momento do meu trabalho. E aí eu quando conversei sobre isso com o Fernando falou que essa nominação era importante para se discutir a questão da arte pela arte. Não podemos esquecer que a pintura, durante longos anos, não podia se pintar, ficava feio. Isso não era contemporâneo. Isso era meio mal falado, a pintura. Durante alguns anos, eu continuei pintando. Mas assim, não era bem visto. Era assim, isso é moderno, acabou. Modernista, acabou. Para você ser contemporâneo, não podia fazer pintura, não é? De 84 para frente, que voltou, 90. Então eu peitei isso também. Eu Dos faço 80, pintura que os que eu quero alemães fazer já começou pintura, em não 90. necessariamente tem que ser modernista, pode ser contemporânea. Mas essa contemporaneidade, para mim, está mais ligada a essa linha, uma linha que eu crio um conceito e um nome. É minha maneira de abordar esse contemporâneo. Deve ter outras maneiras, né? Mas essa foi a maneira que eu encontrei. E você, me lembro que quando a gente falou disso, você falou alguma coisa assim, dessa importância da nominação, né? De poder sair. Tem um texto muito importante que nós estudamos juntos, né? Assim, do Hubert Damisch,
que é semiológico, né? E que vai discutir a questão justamente da língua dentro a pintura como uma semiologia, né? Como a língua poderia ser uma língua como a nossa linguagem, e, enfim, fica o grande interrogante, mas para mim o texto claramente se coloca contra, né? E nós nos colocamos contra nessa nossa conversa com o Fernando, de que não é uma língua como a nossa. Não é impossível, não tem signos como a nossa linguagem para se comunicar. É outra coisa, né? Incompleta também, e partida, né? É alguma aproximação a uma língua, quem sabe, né? Eu acho que mais do que, por exemplo, sei lá, quando você fala, por exemplo, da linguagem das pinturas da Sedon, ela não é uma tradução que faça com que a gente entenda e se aproxime. Se a pessoa pinta, o que ela tem a dizer já está ali. Não há um outro, há aquele. A procura de um significado é uma necessidade que muitas vezes é cultivada pelo próprio artista, entendeu? Como se fosse um código que você pudesse, enfim, se pegar, por exemplo, uma história da arte, você falou a invenção da arte, esse autor Larry Scheiner, que é um americano, invenção da arte, imagina. Se ele está falando da invenção da arte, o que ele teria para falar da invenção da arte? Entendeu? O cara fez o trabalho, apresenta o trabalho é selecionado, e ele ainda precisa esclarecer, em termos globais, a sua visão daquela obra. Ele precisa de um conceito? Claro que precisa, mas esse conceito é uma confiança mútua entre a experiência do artista e a experiência daquele que vê o trabalho do artista. Entendeu? Então, eu acho que a palavra parece ser o lugar onde as coisas viram verdade, e se viram verdade, elas não podem ser simplesmente uma forma, ela tem que ter um conteúdo. Toda essa discussão estética ela é baseada nisso. A estética é uma invenção do século XVIII, né? O século XVIII é que traz a estética para a linha de frente do que seria um trabalho desse teor, desse tipo de coisa. Então, por aí, a gente já pode determinar o que há de imponderável e não determinável nas obras de uma obra, sobretudo uma obra como a da Sedon, entendeu? Então, o mais interessante seria pendurar chuteiras num determinado lugar que possa ser vista por todos os artistas que têm curiosidade, interesse em tudo isso, e podem até subsidiar discussões a respeito do seu próprio trabalho. Vocês, quando estão questionando as coisas, vocês estão botando em questão o trabalho de vocês, para aqueles que são artistas, evidentemente, e que esclarecem certas coisas, e ao mesmo tempo que esclarecem sobre aquilo que é apresentado, uma espécie de sombra é projetada sobre aquilo que estava tão esclarecido, né?
seja pelo título do trabalho, seja por, enfim, todas as coisas, parecem estar nos oferecendo os canapés da significância, né? Da significância, não é insignificância, não. Então, é um jogo de informações que aparecem de uma forma muito de exigências muito particulares, inclusive, né? A coisa, por exemplo, da enfermidade do pai dela, Da morte. Da morte. Da morte. Para onde vai isso? Né? Então é isso. Eu acho que se a gente pudesse fazer uma rodada, não essa que já começou a 2 reuniões que nós tivemos, mas o que é, por exemplo, num mundo multicultural, em que temas como a sexualidade, raça, racismo, todas essas coisas são gradações de inteligibilidade, entendeu? Ah, mas você deveria botar alguém da raça. Raça não já é uma... Etnia. É uma coisa. Então, essas coisas estão todas aí postas. Né? Quem trabalha perto com universidade de arte sabe o quão esse tipo de demanda é perseguida para que você mostre o seu compromisso com o politicamente correto e todas essas coisas, entendeu? E não necessariamente as coisas se dão dessa maneira, né? Enfim, eu estou com as interlocuções de vocês em aberto. Se vocês quiserem alguma coisa, várias coisas, a gente pode ver isso e continuar falando. Uma das coisas que nessas nossas conversas eu falei com o Fernando. Fernando, que conversa gostosa que a gente teve hoje. Aí ele falou assim, mas Glória, a arte existe para isso, para a gente ter conversa sobre a arte. E a gente está tendo essa conversa aqui, né? Claro. Olha, muito obrigada a vocês por estarem aqui, por essa interlocução maravilhosa aqui, principalmente o Fernando, que veio até aqui, dar a sua palavra, o Muruti. Mas, assim, eu estou muito feliz com essa interlocução, porque não é todos os dias que a gente tem a sorte de ter uma conversa de arte nesse nível. Né? Um luxo. Isso aqui é um luxo mesmo que a gente teve aqui. Eu acho, assim. A gente, infelizmente, acho que na área de arte, você psicanálise toda hora, conversa, né? Maria Silvia, Numas, nós sabemos que psicanalista não se cansa de falar e apresentar ideias novas e voltar a falar. Mas entre os artistas, até porque de repente não faz tanta referência à linguagem que você estava dizendo, né? Não há muita conversa, tanta conversa, pelo menos, eu diria que muito menos, né? A Lixe inaugurou isso lá na faixa, que foi muito legal, uma conversa de arte maravilhosa, mas é difícil a gente encontrar conversas e tentando entrar nas questões mais teóricas, mais práticas.